Sabe, tem algo que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer, mas que você precisa ouvir. Uma mulher não se apaixona pelo homem que mais insiste, mas por aquele que desperta nela algo que foge do controle. Não é o mais bonito, nem o mais rico, nem o mais carinhoso. O que realmente desperta o desejo é o homem que faz a mente dela girar sem que ela entenda o motivo. Pense um pouco. Quantas vezes você viu uma mulher ignorar um cara incrível e se apaixonar por outro que, aparentemente, não tinha nada de especial? Isso não é sorte nem mágica, é psicologia. É entender como o desejo feminino realmente funciona. Um homem que entende isso não precisa correr atrás. Ele aprende a provocar curiosidade. Sua energia muda, sua presença passa a ser magnética, e quando isso acontece, ela começa a olhar para você de outro jeito, mesmo que antes não tivesse interesse algum. Mas aqui está a verdade incômoda. A maioria dos homens destrói a própria atração. Falam demais, se mostram disponíveis o tempo todo, tentam provar o próprio valor com esforço exagerado. Só que o verdadeiro poder está no oposto, no silêncio, na calma e na segurança de quem não busca aprovação. Uma mulher pode até ignorar suas palavras, mas não consegue ignorar o que sente diante de um homem que não precisa dela, mas que também não a rejeita. Um homem que sabe quem é. Hoje você vai entender como despertar esse desejo em qualquer mulher, sem manipular, sem fingir. É sobre compreender como a mente feminina reage ao mistério, à confiança e à presença verdadeira. Quando você aprende isso, ela começa a pensar em você sem conseguir evitar. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você entende o desejo feminino. E tudo começa com um princípio poderoso, a indiferença controlada. Quando você para de correr atrás e passa a controlar suas emoções, algo muda. Uma mulher pode rir de você, pode te ignorar, mas ela nunca vai conseguir ignorar o seu silêncio, desde que esse silêncio venha de um homem seguro de si. A indiferença controlada não é desinteresse, é poder. É a calma que confunde uma mulher e a faz se perguntar: por que ele não está tentando me impressionar como os outros? Quando um homem domina isso, ele não precisa de esforço para se destacar. Sua energia fala por ele. Sua ausência começa a ser notada, não porque ficou mais bonito, mas porque transmite algo raro hoje em dia: autossuficiência. E esse é o primeiro passo para que ela comece a te desejar, sem entender o porquê. Poucos homens entendem isso. Uma mulher pode resistir à sua aparência, pode ignorar suas mensagens, pode até zombar das suas tentativas, mas ela nunca consegue ignorar o silêncio de um homem que está em paz consigo mesmo. A chamada indiferença controlada não é frieza, é maturidade emocional, é a habilidade de manter-se firme, mesmo quando ela testa sua paciência. É o tipo de calma que intriga, que mexe com a cabeça dela, que faz com que ela se pergunte por que você não tenta impressioná-la. Quando você domina essa postura, não precisa disputar a atenção. Sua presença já é suficiente. Sua falta de urgência te torna um mistério. E é exatamente aí que a curiosidade dela desperta. A maioria dos homens estraga tudo porque confunde interesse com necessidade. Acreditam que insistir, se explicar e estar sempre disponível vai conquistar o coração dela. Mas o desejo nasce justamente do oposto, do controle emocional, da calma diante do silêncio dela, da confiança de quem não se abala. Quando você é capaz de não responder de imediato, de manter o centro mesmo quando ela se mostra fria, comunica algo poderoso sem precisar de palavras: eu estou bem comigo, com ou sem você. Essa frase não precisa ser dita, ela é sentida. E quando uma mulher sente isso, a mente dela entra em conflito. Ela começa a se questionar se você ainda está interessado, se perdeu o encanto ou se existe outra mulher na sua vida. Essa confusão cria curiosidade, e a curiosidade é o primeiro passo para o desejo. Mas cuidado, indiferença controlada não é ignorar por orgulho. É demonstrar que seu mundo não gira em torno dela. É mostrar que você tem propósito, limites e uma vida interessante fora desse jogo. Quando ela percebe isso, algo muda dentro dela.
ela passa a enxergar você de outro jeito, porque não está alimentando o ego dela, está despertando a mente. E uma mulher curiosa é uma mulher que começa, aos poucos, a sentir falta da sua presença. Existe uma verdade que dói, mas precisa ser dita. Quando você se torna acessível demais, ela não te valoriza. Não é crueldade, é a natureza humana. Nós valorizamos aquilo que podemos perder. Se você está sempre disponível, ela nunca sentirá risco algum. Mas quando você se torna um homem que escolhe quando aparecer, cria algo raro, uma presença que marca até na ausência. Pense nisso. Uma mulher pode receber a atenção de muitos homens, mas interesse genuíno de poucos. A diferença está na energia. Se você vem da carência, ela sente. Se você vem da calma e da escolha, ela também sente. E é exatamente isso que a atrai. A indiferença controlada é como um espelho, reflete segurança. E essa segurança tem um efeito hipnótico, porque transmite estabilidade emocional, algo que ela, muitas vezes, busca inconscientemente. Então, da próxima vez que uma mulher te ignorar ou testar seus limites, não reaja com desespero. Fique tranquilo. Seu silêncio pode dizer muito mais do que qualquer palavra. E quando você aprender a dominar essa energia, vai perceber algo poderoso. Quanto menos você tenta provar, mais ela começa a te notar. Existe algo que uma mulher nunca esquece, como ela se sentiu ao seu lado. Ela pode até esquecer seu rosto, suas palavras ou o perfume que usava, mas jamais vai apagar a sensação que teve quando esteve diante de você. Essa sensação, essa mistura de calma e intensidade, não vem do que você diz, mas da energia que transmite. E aqui está o segredo. As mulheres não se sentem atraídas pelo que um homem tem, mas pelo que ele emite. Quando você entra em um lugar e o ambiente muda, sem precisar dizer nada, sem precisar provar nada, isso é energia masculina verdadeira. Não tem a ver com dominar nem com ser agressivo. Tem a ver com uma força silenciosa, uma confiança tranquila, uma certeza interna. Eu sei quem sou e não preciso que ninguém me lembre disso. Essa energia não grita, ela se sente. E quando ela se sente, desperta algo profundo na mente feminina. Ela começa a enxergar em você estabilidade, direção e controle. 3 elementos que ativam o instinto de confiança. Ela talvez nem entenda por quê, mas sente que está diante de alguém diferente. A maioria dos homens hoje perde essa força porque vive tentando provar algo. Querem mostrar que são bons o bastante, tentam agradar, justificar, convencer. Mas quando um homem precisa demonstrar seu valor, ele perde o magnetismo, porque o verdadeiro poder não se demonstra, se encarna. A energia masculina não depende da aparência, da voz ou do dinheiro. Depende do seu estado interno, da sua capacidade de permanecer calmo, mesmo quando as coisas fogem do controle. E sim, ela vai te testar. Não por maldade, mas porque quer sentir se o que você transmite é real ou só fachada. Cada vez que você mantém a compostura, sem se deixar dominar pelas emoções, envia um sinal claro. Nada externo tem poder sobre mim. Essa estabilidade faz com que ela baixe a guarda sem perceber. Quando sente que você é sólido, que não tenta controlar, que simplesmente está presente, ela começa a confiar em você. E a confiança, no universo feminino, é o caminho mais curto para o desejo. Mas cuidado para não confundir confiança com arrogância. O arrogante precisa ser visto. O homem com energia autêntica não busca reconhecimento. Ele já se reconhece. E essa é a diferença entre quem impressiona e quem impacta. O primeiro passa rápido, o segundo fica na memória dela, mesmo quando não está por perto. Uma mulher pode achar muitos homens atraentes, mas quando cruza com alguém que tem essa energia sólida, tranquila e segura, ela sente algo diferente. Sente curiosidade, sente calma, sente desejo. E o mais fascinante é que não consegue explicar. Só sabe que não pode ignorar. Se você quer despertar esse tipo de energia, pare de tentar provar. Pare de correr atrás de validação. Comece a viver com propósito, silêncio e foco. Quando você se alinha consigo mesmo, não precisa dizer uma única palavra.
ela vai sentir. E lembre-se, o verdadeiro poder masculino não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Essa é a energia que nenhuma mulher consegue resistir. E é por isso que alguns homens, mesmo sem esforço, deixam uma marca profunda que ela jamais apaga. Sabe o que realmente intriga uma mulher? Não é um corpo perfeito, nem um rosto bonito, nem palavras ensaiadas. O que mais desperta o interesse é um homem que ela não consegue decifrar completamente. O mistério não é um truque, é uma sensação. É aquela inquietação leve, aquela curiosidade que cresce cada vez que ela tenta entender você e não consegue. Quando uma mulher não consegue prever o que você vai fazer ou dizer, ela pensa em você mais do que gostaria de admitir. O problema é que muitos homens matam o mistério logo no começo. Mostram tudo, dizem tudo, entregam cada detalhe. Revelam o que sentem, o que querem e até o que fariam para conquistá-la. E sem perceber, tiram a graça do jogo, porque o mistério mantém viva a atenção e é justamente essa tensão que alimenta o desejo. Ser misterioso não é fingir, nem jogar, é ter profundidade. É não precisar se expor para ser compreendido, é falar pouco e deixar espaço para a imaginação. É ter uma vida interessante o bastante para não precisar provar nada. Um homem misterioso não teme o silêncio, ele usa o silêncio. Enquanto outros tentam preencher cada pausa com palavras, ele entende o poder de deixar o ar falar por ele. E é nesse silêncio que a mente dela trabalha sem parar. Será que ele ainda pensa em mim? Será que perdeu o interesse? Ou será que está com outra? Essa dúvida é poderosa, não porque cria joguinhos, mas porque desperta a emoção. E a emoção é o combustível do desejo. O segredo é que ela não precisa saber tudo sobre você. O que a mantém conectada é a sensação de que ainda há algo a descobrir, que existe uma parte de você que ninguém mais conhece. O mistério é atraente porque cria espaço para a imaginação, e tudo que a imaginação toca, o coração sente. O homem misterioso não é frio, ele apenas não se entrega ao caos emocional. Tem uma mente calma, uma presença firme e uma vida que não gira em torno de ninguém. E isso faz com que ela queira entender mais, se aproximar mais, sentir mais. No fundo, o que mais atrai uma mulher não é a atenção constante, e sim o sentimento de que ainda não te decifrou completamente. Enquanto ela sentir que há algo em você que não entende, continuará pensando em você, mesmo quando tenta não fazer isso. E é justamente esse tipo de curiosidade emocional que transforma o interesse passageiro em um desejo verdadeiro. O mistério desperta algo primitivo, a vontade de descobrir, de sentir, de compreender o que está escondido por trás da sua calma. E quanto mais ela tenta entender, mais se envolve. Por isso, aprenda a não se explicar tanto, a não correr para preencher o silêncio. Às vezes, é no espaço entre uma palavra e outra que ela começa a se apaixonar. Muitos homens ainda não entenderam como se conectar com uma mulher sem perder a própria essência no processo. Uns acreditam que precisam parecer duros o tempo todo, esconder qualquer sentimento, agir como se nada os abalasse. Outros fazem o oposto, se entregam rápido demais, se mostram carentes, confundem atenção com afeto. Mas o verdadeiro poder não está em nenhum desses extremos. Está em saber provocar emoção sem perder o controle. O desejo não nasce da insistência nem do controle. Ele nasce do equilíbrio entre presença e distância, entre carinho e mistério. Um homem emocionalmente maduro entende isso. Sabe quando se aproximar e quando se afastar, sem precisar jogar. Se você é previsível, ela perde o interesse. Mas se você mantém uma leve dose de imprevisibilidade, sem manipular, apenas sendo autêntico, desperta algo nela que não entende, mas sente. E aqui está a parte que poucos aceitam. Muitos homens hoje se tornaram emocionalmente preguiçosos. Querem que tudo aconteça fácil, sem esforço, sem autoconhecimento. Mas o desejo não se conquista com frases prontas ou truques de conquista. O desejo nasce da energia que você carrega. Quando você está centrado, com propósito e equilíbrio, ela sente. Mesmo que você não diga nada, a energia fala por você. E essa sensação desperta respeito,
o tipo de respeito que cria desejo verdadeiro. O problema é que muitos ainda buscam validação. Querem que alguém confirme o próprio valor, mas enquanto você busca aprovação, entrega seu poder. E um homem que entrega seu poder perde o encanto. Não é sobre manipular, é sobre ser emocionalmente interessante. E isso só acontece quando você vive com propósito. Provocar sem manipular significa ser autêntico, mas não previsível. Significa mostrar interesse, mas não desespero. Significa permanecer calmo mesmo quando ela tenta te provocar. Sim, ela vai testar seus limites. Não por maldade, mas porque quer saber se sua energia é real ou fachada. E é aí que muitos falham. Reagem com raiva, ansiedade ou orgulho e acabam entregando tudo o que estavam construindo. Um homem centrado não reage, ele responde. Ele não precisa gritar nem provar nada. A força dele está no controle. Quando você aprende a se manter firme, mesmo diante da dúvida ou da rejeição, passa uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Eu me escolho. E é nesse ponto que o desejo nasce, quando ela percebe que você é o tipo de homem que não se perde por emoção, que sente, mas não se entrega ao caos. O autocontrole não mata o desejo, pelo contrário, o amplifica. Um homem que domina as próprias emoções é um homem que desperta respeito, curiosidade e desejo. E quanto mais ela tenta entender o que há por trás dessa calma, mais presa emocionalmente ela fica. Lembre-se, o segredo não é controlar a mulher, mas controlar a si mesmo. Porque quando você tem essa força, não precisa correr atrás de nada. O que é seu, naturalmente se aproxima. Fazer uma mulher se interessar por você é fácil. O verdadeiro desafio é manter esse interesse vivo com o passar do tempo. Porque o desejo não é algo que nasce e fica para sempre. Ele precisa ser alimentado todos os dias. A maioria dos homens acredita que, quando ela demonstra atenção, o trabalho acabou. Mas é justamente aí que tudo começa. O desejo não desaparece de uma hora para outra. Ele morre aos poucos, cada vez que ela sente que o homem que a encantou no início já não é o mesmo. Quando você perde o propósito, quando começa a girar em torno dela, o encanto se desfaz. O desejo feminino não se sustenta com palavras bonitas nem com gestos repetidos. Ele vive de movimento, de crescimento, de evolução constante. Ser interessante não é dar mais presentes, mais mensagens ou mais tempo. É continuar sendo o homem que a intrigou desde o início, o homem com direção, com limites e com propósito. É continuar sendo aquele que não depende da aprovação de ninguém para se sentir completo. Uma mulher não deseja o homem que a coloca no centro do próprio mundo. Ela deseja o homem que já tem um mundo interessante sem ela. Porque a mente feminina é atraída pelo que não consegue controlar completamente. Se você perde isso, perde o magnetismo. Se torna previsível, perde o mistério. E sem mistério, não há desejo. O desejo duradouro nasce da consistência emocional, de mostrar que mesmo com o tempo, você continua sendo aquele homem centrado, firme e calmo. Aquele que não se deixa arrastar pelos altos e baixos da vida, mas os enfrenta com serenidade. Quando ela sente essa estabilidade, o corpo relaxa, a mente confia e o coração se conecta. Essa combinação de confiança e mistério cria uma força irresistível, uma presença que se mantém viva, mesmo quando o encanto inicial se apaga. Muitos homens se perdem depois de conquistar. Deixam de cuidar do corpo, da mente, da aparência, da atitude. E sem perceber, deixam de ser o homem que ela admirava. Não é que ela tenha mudado. É você que parou de crescer, o desejo feminino se renova com um movimento. Cada vez que você se reinventa, cada vez que evolui, cada vez que mostra que continua sendo uma versão melhor de si mesmo, o interesse dela renasce. Por isso, não busque ser perfeito, busque ser constante. Continue se desenvolvendo, aprendendo, crescendo. Seja o homem que segue avançando mesmo quando ninguém está olhando. Porque quando uma mulher percebe que o seu progresso não depende dela, algo poderoso acontece. O desejo se transforma em admiração. E quando uma mulher te admira, é aí que o sentimento se torna realmente profundo. O verdadeiro desejo duradouro não se conquista, se cultiva, dia após dia, com paciência, propósito e autoconfiança.
Existe algo que quase ninguém fala abertamente. Quando uma mulher se cala, não é porque parou de sentir, é porque finalmente entendeu. O silêncio dela nem sempre é frieza. Muitas vezes é a prova de que ela percebeu o próprio valor, de que cansou de insistir em algo que já não faz sentido. O silêncio é um tipo de resposta, e muitas vezes é a mais poderosa de todas. Uma mulher não desaparece de repente. Ela se afasta aos poucos, cada vez que sente que não é ouvida, cada vez que nota a incoerência entre o que você diz e o que faz. E quando finalmente decide ficar em paz, esse silêncio não é vazio, é cheio de entendimento. Ela não precisa mais gritar, discutir ou tentar mudar você. Ela apenas se recolhe, porque descobriu que a paz que sente sozinha é mais forte do que o barulho que existia com você. E isso não é vingança, é evolução. O erro de muitos homens é acreditar que o silêncio feminino é um jogo, uma provocação, uma chance de reconquistar. Mas, na verdade, é uma porta que se fechou com delicadeza, e você talvez nem tenha percebido o momento exato em que ela travou. O silêncio é o reflexo de que ela encontrou valor dentro de si, onde antes procurava em você. E essa é uma verdade dura, mas libertadora. Porque no fundo esse silêncio também serve como espelho. Ele mostra onde você estava ausente, onde deixou de crescer, onde perdeu a própria essência. A vida sempre dá sinais antes de se calar completamente. E quando o silêncio chega, ele ensina o que as palavras já não podiam explicar. Por isso, em vez de temer o silêncio, aprenda com ele. Use esse momento para se olhar, para entender o que precisa mudar, para reconstruir o homem que quer ser. Nem todo silêncio é rejeição, às vezes é revelação. É a vida te mostrando que é hora de evoluir, de amadurecer, de se tornar alguém mais consciente e mais inteiro. E se um dia você estiver diante de uma mulher que escolheu o silêncio, não insista, respeite. Porque o que ela não diz, às vezes, carrega mais verdade do que qualquer explicação. No fim, o que realmente atrai e mantém o desejo não é o jogo, nem o controle. É a consciência de quem você é. É a calma de quem entende que o amor, assim como o desejo, nasce da liberdade. E quando você aprender a ser livre, inteiro e em paz consigo mesmo, perceberá que a mulher certa não vai se afastar do seu silêncio. Ela vai querer fazer parte dele.